começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O programa de hoje, vamos rodar na segunda meia hora, a entrevista concedida na manhã desta segunda-feira pelo senador Delcídio Gomes do Amaral ao programa Tribuna Livre da FM Capital e da viamorena.com. O senador fala de suas articulações políticas, fala de o seu relatório à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre as novas propostas de novas alíquotas do ICMS, fala sobre a AMP dos portos, que deverá ser votada nesta segunda-feira na Câmara dos Deputados, com transmissão ao vivo da viamorena.com, e fala sobre bastante coisa aqui, sobre os palanques da Dilma em Mato Grosso do Sul e tal. Ele pretende apenas um palanque, porque se tiver um palanque só a Dilma vem, se tiver dois a Dilma não vem. Mas está aí, né? Entrevista interessante para você acompanhar daqui a pouco aqui no programa. Jornal Correio do Estado de hoje publica um artigo do ex-prefeito Nelsinho Trade, atual secretário de Articulação e Desenvolvimento Regional dos Municípios do Estado, onde o ex-prefeito defende a maioridade penal a partir dos 16 anos de idade. Então, em verdade, ele não traz nenhum argumento dele, né? Só traz argumentos gerais e mostra ao final do seu artigo proposta da informação do jornalista Hélio Gaspari, que fala de leis que vigem em 26 estados americanos, conhecidas pelo nome de 3 chances e você está fora. 3 strikes and you are out. Primeira chance: o menor delinquente tem direito a 2 crimes, quase sempre pequenos. No terceiro, vai para a cadeia com penas que vão de 25 anos até a prisão perpétua, tal qual gente grande. Essa é a proposta que ele termina defendendo. Eu já acho que a maioridade penal tinha que ser 16 anos. Agora, acho que para superar, né, todas as resistências havidas hoje, ela poderia ser baixada dos 18 para 16 anos gradualmente. A princípio, uma emenda, não sei se a Constituição ou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a ficha, né? É mais ou menos desse sistema americano aqui, ó. A ficha. Então, o menor delinquiu, faz uma ficha. Essa ficha pode ser, inclusive, ocultada, não precisa nem ser divulgada. Está aqui, tem ficha. Delinquiu, ficha. Completou 18 anos, o prontuário, a capivara fica, né, no cativeiro, fica guardada a capivara. Se ele reincidir aos 18 anos, depois de 18 anos, aí, além da delinquência cometida, né, depois da maioridade, ele vai pesar contra ele os crimes cometidos quando ele era menor, de 16 anos. Pode fixar a idade, eu acho que por aí começa, né? Porque não me convence, e a ninguém nesse país, essa história de que menor de 16 anos ainda não sabe, não tem consciência daquilo que faz, que vai estragar a adolescência do guri. Isso não me convence também o argumento da maior parte dos juristas do Brasil,
de que não adianta pegar o menor de 18 anos e colocar na cadeia, porque ao invés de reeducá-lo, vai torná-lo pior. É a tese do comodismo. Já que o sistema é muito ruim, então não vamos colocar jovens e adolescentes na cadeia, porque fica pior. Quer dizer, ao invés de se partir exatamente da expectativa de se criar solução para o sistema carcerário, parte-se para a acomodação da situação do jeito que está. Deixa como está, mas não vamos colocar menor lá. Então seria o caso eu sempre digo isso aqui, seria o caso de colocar também, não colocar mais na cadeia, maiores de 60 anos, né? Porque o que um velho vai fazer na cadeia, o idoso vai fazer na cadeia? Então deixa fora da cadeia, deixa delinquir à vontade, deixa um idoso acima de 60 anos delinquir igual faz um jovem. Hoje não dá nem ficha limpa para ele. Quer dizer, o Estado vai tutelar porque não tem vaga nos presídios, porque os presídios são antissociais, porque os presídios são verdadeiras e autênticas escolas do crime. Então não vamos colocar lá, porque se colocar, aí vai dar problema, vai sair pior. Como se algum preso nesse Brasil saísse melhor, né? Como se as UNEIs fosse um paraíso, né? Vamos colocar na UNEI, porque na UNEI ele vai se reabilitar, vai reeducar. Mentira. A UNEI é tão nociva ao futuro de quem vai para lá, quanto as outras cadeias mesmo, aí mesma coisa. O guri entra lá, jejum e sai profissional. Entra calor e sai profissional do crime. Porque essas UNEIs não educam nada. Não educam nada. Sai de lá e reincide. Você vai encontrar raríssimos casos de não reincidência. Sai de lá, ainda menor de idade, reincide. Sai de lá, maior de idade, reincide, aí já como profissional, como adulto e tal. Então, eu acho que essa proposta aqui que o Nelsinho assina embaixo, também acho legal. Cometeu 2 pequenos delitos. Está fora, tal. Cometeu um delito grave, vai para a cadeia. Vai para a cadeia. É claro, não vai colocar na cadeia uma criança de 11 anos, 12 anos, como ocorre lá nos Estados Unidos, ocorre nos chamados países civilizados do mundo. Mas, passou dos 15, 16 anos, já sabe tudo. Sabe, inclusive, que se delinquir não vai dar nada. Que ele é protegido pela Constituição. Que ele é protegido pelas leis. Ele não tem personalidade jurídica. Ele não responde pelo crime que comete. Não responde por nada, mas ele pode votar. Então, ele não responde, mas já pode votar. Está vindo um projeto de lei que ele já pode tirar a carteira de motorista, quer dizer, pode fazer tudo. Pode escolher o presidente da República, mas pode escolher também quem ele vai matar, porque não vai acontecer nada com ele. Uma cena ocorrida na cidade de Aparecida de Goiás, esta semana passada, deixou o Brasil todo estarrecido. O cidadão foi a uma loja fazer uma compra e discutiu com o dono da loja por uma questão, me parece, de preço. Discute para cá. Aí já botaram a mãe no meio, né? Aí o dono da loja, que tem uma revólver na loja para se proteger contra bandido, contra ladrão, resolver a parada com o freguês indignado, ou o freguês que não aceitou lá, sei lá o que ele não aceitou, se era troco que ele tinha que dizer, uma coisa assim. Aí resolveu tirar limpo o negócio com a arma na mão, atirando no freguês. O freguês saiu da loja, né, se esgueirou, saiu da loja e tal, e uma garota de 11 anos, filha do freguês, vendo que poderia acontecer uma tragédia e matar o pai dela, ela se colocou à frente, né, de escudo humano para o pai. Não, ficou na frente. Numa daquelas, na chance que teve, o pai correu e ela correu atrás.
E o enfurecido comerciante atirou. É claro, ele atirou para tentar atingir o pai, mas atingiu a menina por trás. Matou a menina. A menina foi socorrida e tal, mas matou a menina. Da maneira mais covarde que pode existir. Mais injustificável. Se estava correndo, deixa correr. Vai atirar. Mas atirou. Por que ele atirou? Porque ele tinha uma arma. Ele tinha uma arma para se proteger de bandidos, de delinquentes, de assaltantes, né? Porque dono de uma loja tem uma arma lá para... Se ele não tivesse a arma, não teria acontecido nada. O máximo que poderia ter acontecido era se engalfinhar com um freguês e trocar uns tapas e tal. Mas ninguém seria machucado e a menina estaria fora, que a menina não ia entrar numa briga para brigar no lugar do pai e tal. Ela se colocou à frente porque o cara estava armado. Esse cara vai atirar meu pai, então eu vou ficar na frente, eu fico na frente. Ele não vai querer atirar numa criança. Deve ter sido este o pensamento dela. Agora ele tinha uma arma em casa. Isso é muito bom para as pessoas que defendem o porte de arma, para ter arma em casa, andar armado, comprar arma. Isso é muito bom. Bom para que eles tenham argumento, né, para defender a ideia da arma de fogo. Então o cara tinha uma arma ali para se defender de bandido. Tudo bem, eu acho que até aí tudo legal. Apesar de achar que quando o bandido vai, ele não vai de bobeira, né? Ele não vai esperar que o cara puxe a arma, né? Ele puxa a dele. Aliás, ele já vai com a dele em punho. Não tem tempo nem o cara se mexer para pegar a arma, não tem nada. Mas a arma está lá para se defender de bandido, e não para se defender de freguês agressivo, de freguês insatisfeito. Ora, o freguês está insatisfeito, o freguês sempre tem razão. Procura, né, acertar com o freguês sem apelar para esse tipo de brutalidade. Mas ele tinha arma. Eu tenho um caso aqui de Campo Grande, que eu sempre me recordo, de um colega nosso, o Aguinaldo, jornalista, dono de jornal. Eu conheci, desde muito jovem, nós temos praticamente a mesma idade, eu um pouco mais velho. E ele sempre andou armado. Um revólver dentro da pastinha, né? Ele tinha porte de arma. Porte de arma, ele tinha autorização para ter arma em casa, não para portar. Mas quem tem arma em casa e colocar e portar, a diferença é... Se ele tiver autorização para ter arma em casa, ele pega a arma e sai com ela. Agora, o estranho é que eu conheci o Aguinaldo, não conheci até hoje o inimigo do Aguinaldo. Ele fazia um jornal que não criava nenhum tipo de restrição. Ele não atacava ninguém, o jornal dele era um jornal terminava agradando todo mundo. Um semanário engajado, né? Não tinha nada aliás, desengajado, né? Um seminário que não tinha nem uma proposta editorial contra esse ou contra aquele e tal. Aí de repente o Aguinaldo anda armado. Para que andar armado? Aí teve uma briga de trânsito e ele foi atirar no desafeto e terminou matando a criança que estava dentro do carro do agressor. Atirou. Matou. Acabou com a família do cidadão e com a família dele, com a vida dele. Enterrou o time dele. Ainda vai sair da cadeia, claro, já foi julgado. Mas acabou. Acabou com a família da criança, né? Desesperou. O pessoal está até hoje sem entender. Tudo por quê? Por causa da arma. Porque se ele não tivesse arma, podia até ter apanhado na cara, ir embora para casa, fazer um BO e tal, e morria ali mesmo. Mas ele, com arma na cinta, não ia levar desaforo para casa.
Quer dizer, ele não se defendeu de bandido, que se fosse um bandido teria tomado a arma dele. Poderia ter tomado a arma dele. Poderia ter sido muito mais rápido que ele ter matado ele. Quer dizer, a arma foi usada para matar um inocente. Então, eu não sou contra que pode ter arma. Eu acho que as pessoas que têm consciência, né, do perigo que é uma arma de fogo, não andam armado. Eu tenho essa consciência, nunca andei armado. Sempre tive essa consciência. Mesmo nas ocasiões em que eu era mais ameaçado, né? Fazia aquele jornalismo agressivo, tal, ameaçados por políticos, por traficantes. Nem eu nunca andei armado. E sofri 2 atentados a bala e nunca andei armado. Talvez se eu tivesse o costume de andar armado, já tivesse morto há muito tempo. Mas nunca andei. Sempre achei que quem tem que andar armado é o bandido ou a polícia. O bandido, para cometer seus banditismos, e a polícia para combater o bandido. Por que eu vou ser voluntariado para brigar contra o crime organizado ou não? Eu não. Eu pago a polícia. A polícia paga com meu dinheiro para cuidar de minha segurança. Se a polícia, que tem todo o aparelhamento, tem todos os instrumentos, todos os treinamentos para combater o criminoso, para nos dar segurança, se ela não consegue, como é que eu vou conseguir? Se o bandido se mostra mais forte que a própria polícia, como é que eu vou combater o bandido? Nós temos que prestigiar a polícia, a ação policial, para ser o nosso braço armado. Porque aí, se é para nós nos defender, então não precisa polícia. Nós vamos entrar nas escolas, todo mundo na escola cedinho, o guri já entra o guri já começa a andar, você já dá uma arma de brinquedo para ele, já, em vez de botar na academia de judô, bota ele na academia de tiro ao alvo, já começa a fazer tudo isso, prepara toda a população para se defender. Vai na escola, 1º e 2º grau, tem um stand de tiro para ele ficar dando tiro lá o dia todo, treinando, tal. Vai ser isso. Aí, pronto, aí você desmancha, não precisa de polícia, não precisa de nada. Nós vamos fazer a nossa defesa. Nós estamos preparados para isso. Nós fizemos treinamento, nós tivemos acesso a armas modernas para nos defender do bandido. Agora, isso não me passa pela cabeça, é claro. Eu quero viver minha vida, independentemente de ficar aí me prevenindo contra bandido. É claro, tenho que ter meus cuidados. Sair nas horas que precisa. Sair normalmente, sem precisar. Então, o episódio de Goiás, que o Brasil assistiu estarrecido, deve servir de exemplo, né, para as pessoas que resistem ao fato de ter uma arma em casa. Não resolve nada, gente. Arma em casa não resolve nada. Arma em casa é a mesma coisa que você criar uma cascavel. Ela vai te picar. É mais fácil ela te picar do que picar o cara que vai mexer com você. Não resolve nada. Porque a arma foi feita para matar. A arma não tem outra finalidade, a arma é só para matar. Prefeito Alcides Bernal, 14 milhões de itens por unidade de medicamentos foram entregues nesta segunda-feira no almoxarifado da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde. Nesta manhã, o prefeito Alcides Bernal, o secretário de Saúde Ivandro Correia, estiveram no local lá na Vila Margarida, conferindo a chegada de 2 carretas, cujo suprimento conseguirá atender a rede por um período de até 4 meses. Por meio de ata de registro de compra, a Prefeitura promoveu a compra de medicamentos e suprimentos
necessários para a demanda de todas as unidades de saúde do município por um período de 1 ano. Foram investidos R$ 14.300.000, além de abastecer as 62 unidades básicas de saúde e saúde da família, as 3 unidades do pronto atendimento UPA, os 6 centros regionais de saúde e demais unidades que fazem atendimento à população. A compra teve outro fator positivo, a economia no valor, cuja diferença chegou a 1.625% em relação ao ano passado. Ó que coisa! Mesmo medicamento comprado com deságio de 1.625%. Absurdo, né? Por isso que o pessoal está tudo apavorado aí com esse negócio dessa sindicância. Tivemos o cuidado de analisar cada item para não pagar além do valor praticado no mercado. Constatamos que a compra anterior, para o ano de 2012, foi praticada com um valor muito acima do mercado. Afirmações do secretário Ivandro Corrêa. A Prefeitura teve a responsabilidade de realizar a compra em grande escala, o que garante o atendimento por 1 ano e também permitiu a economia por parte da Prefeitura. Precisa ver se não tem negócio de prazo de validade. Hein? Durante a vistoria no almoxarifado, o prefeito Bernal e o titular da CESAL constataram o volume significativo de mobiliário e equipamentos que foram recolhidos nas unidades de saúde do município, que até então eram utilizados para atendimento tanto dos servidores públicos quanto dos pacientes. Desde aparelhos de incubação de recém-nascido, leitos, macas, ar-condicionado, mesas e cadeiras, móveis e equipamentos totalmente sem condição de uso que era oferecido para a população que depende dessas unidades. Então, na hora de mexer na coisa. O governador André Putinelli começou hoje, às 8 horas da manhã, a entrega de tablets e bicicletas para os estudantes da rede estadual de ensino com melhor desempenho escolar em 2012. A premiação começou por Campo Grande, faz parte do programa Escola para o Sucesso, este ano beneficiando 12 mil estudantes em todo o estado. Os três melhores estudantes de cada ano no ensino fundamental, do ensino médio, da educação para jovens e adultos, veja, das 362 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, receberão os prêmios em reconhecimento ao seu esforço, dedicação nos estudos e frequência às aulas. O primeiro lugar receberá um tablet de 8 polegadas, o segundo um tablet de 7 polegadas, o terceiro melhor recebe uma bicicleta. Na capital, a distribuição começou às 8 horas da manhã desta segunda-feira, na Escola Estadual Valdemir de Barros da Silva, no bairro Moreninha 1, para os estudantes das escolas do Bandeira, de Campo Grande e do município de Nova Alvorada do Sul. Às 2 horas da tarde, a entrega na Escola Amério de Carvalho Baís, no conjunto Coma Trabalho, para as escolas da região do Ibiruçu, de Campo Grande e dos municípios de Terenos, Corguinho, Rio Negro e Rochedo. No programa de amanhã, no próximo programa, a gente vai mostrar já, né, a entrega aqui para vocês do programa. Reportagem nossa para que o pessoal tome conhecimento dessa agenda do governador, que prossegue amanhã, terça-feira, nos mesmos horários, às 8 horas da manhã. A entrega será no Lúcia Martins Coelho, para os estudantes do centro de Campo Grande. Na capital, a distribuição de prêmios termina às 2 horas, lá na Escola Dolor Ferreira de Andrade, que recebe os estudantes da região do Prosa, de Campo Grande, e dos municípios de Bandeirantes, Jaraguari e Ribas do Rio Pardo. Premiação, tal. O programa Escola para o Sucesso foi instituído por meio de um decreto publicado no Diário Oficial do Estado em 2011. De acordo com o decreto, os estudantes das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, que apresentam melhor desempenho escolar com base nas avaliações bimestrais e assiduidade das aulas, recebem anualmente prêmio que poderá ser em espécie, equipamentos ou materiais, de acordo com as definições do governador do estado.
é um passo, né, importante para que, no futuro muito próximo, os alunos da Escola Estadual de Mato Grosso do Sul tenham pelo menos um notebook cada um, né? Um notebook em cada carteira, não propriedade do aluno, mas propriedade da escola. Um notebook em cada carteira, com direito à internet, né? No mínimo isso, direito à internet, pessoal. Hoje o aluno tem que navegar, né? Hoje as escolas que estão sendo mais bem-sucedidas, as escolas particulares, inclusive algumas escolas públicas, não sei se em Campo Grande tem, Mato Grosso do Sul tem alguma escola pública que adota esse sistema, são escolas que têm na sua sala de aula pelo menos um notebook para cada aluno. Quer dizer, o aluno, ao invés de caderno, lápis, livro, leva o notebook. O notebook ele consegue tudo, ele acessa tudo tal, com a boa internet, né, que o Estado pode instalar. Então, mas é um passo que o governador André Pustinelli dá para chegar a esse ponto, que eu espero, e não vai demorar muito, né? Não pode demorar muito chegar a esse ponto. Hoje, o guri vai para a escola, mesmo o guri de escola pública, vai para a escola, em casa ele já tem um computador. E se não tem um computador em casa, mais vantajoso ainda é ter o computador na escola, porque ele, além de aprender a trabalhar com o computador, ele vai suprir o que é hoje uma necessidade nos lares de todo mundo. Hoje o computador é tão necessário, ou até mais necessário, do que um aparelho de televisão. O computador atende muito mais às necessidades, do que o aparelho de televisão, que só atende uma necessidade, que é aquela de você se informar, se divertir e tal, mas que não tem essa múltipla serventia, como é o computador, né? Que você pode acessar, você pode estudar no computador, você pode jogar no computador, o que você quiser, né, de virtual, você faz no computador. Quer dizer, uma grande ajuda que você tem para a sua atividade é o computador. Então, o Estado, né, tem que ter isso aí, ponto pacífico. Todas as escolas do Estado, eu acho que isso tem que ser plataforma dos próximos candidatos ao governo do Estado, tem que ter o compromisso de um computador em cada carteira, para que o aluno, né, se equipare aos alunos das melhores escolas particulares do Brasil. Porque as grandes escolas particulares já têm. Não sei aqui em Mato Grosso do Sul, porque aqui as coisas sempre chegam depois, né? Mas em alguns lugares já tem na escola, inclusive escola pública, eu já vi nos noticiários nacionais, escolas públicas com um notebook em cada mesa, com acesso à internet, né, que você pode baixar suas páginas, né, fazer suas pesquisas. Então, você economiza papel, economiza lápis, economiza uma caneta, economiza uma porção de coisa e ganha muito tempo, né? Porque o computador é muito mais rápido que você ficar ali escrevendo e tal. Olha, depois do intervalo, nós vamos à entrevista com o senador Delcídio Gomes do Amaral. Importante entrevista, reveladora entrevista do senador Delcídio Gomes do Amaral. Agora vamos ao tempo, com climatempo.com.br, temperatura para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e toda a região centro-oeste. Esta semana ainda vai começar seca sobre grande parte da região centro-oeste. Há um pouco mais de nebulosidade que aumenta no decorrer do dia nas áreas próximas à fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Estas pancadas de chuva devem ocorrer entre a tarde e a noite em pontos isolados. Em todas as áreas claras do mapa, incluindo as capitais da região centro-oeste, a segunda-feira será ensolarada. A mínima prevista para Campo Grande é de 20 graus e 19 graus em Cuiabá. A máxima prevista é de 31 graus em Goiânia e 27 graus em Brasília.
Bem, vamos reabrir aqui o nosso segundo tempo, abrir o nosso segundo tempo do programa. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez aqui o convite da Assembleia Legislativa para amanhã às 7 horas da noite assistir à sessão solene em comemoração ao Dia do Povo Paraguaio, instituída pela Lei 2235 de 2001, vai acontecer na quarta-feira, né, amanhã. Amanhã é quarta? Não, amanhã é terça. Hoje é 13 é hoje, Sérgio Cruz. Hoje é segunda-feira, dia da abolição da escravatura. Dia da Lei Áurea da Princesa Isabel. Dia do aniversário do nosso colega Rui Pimentel, se estivesse vivo. Então é isso. Vai ser terça-feira, amanhã, às 7 horas da noite, no plenário, deputado Júlio Maia, no Palácio Guaicurus, né, Dia do Povo Paraguaio. Vai estar presente, com certeza, o prefeito Alcides Bernal, que é descendente direto de paraguaio. Então, vai ser uma festa muito bonita. Eu quero convidar, em nome da Assembleia Legislativa e da Casa Paraguaia, convidar toda a população de Campo Grande para participar dessa homenagem à principal colônia paraguaia fora do Paraguai, que é a colônia Guarani aqui de Campo Grande. Campo Grande tem a maior, é a cidade fora do Paraguai com o maior número de paraguaios. E talvez até uma das cidades tenha mais Paraguai aqui do que muitas cidades lá no Paraguai. Paraguaios e filhos de paraguaios. Nós devemos aqui ao Paraguai várias tradições, né? A dança, a polca, a guarânia, que são danças de Mato Grosso do Sul, que nós trouxemos do Paraguai. Temos aqui a chipa, o tereré, né, que são o tereré, que é bebida, a chipa, que é uma tradicional comida paraguaia, que a gente adotou aqui no nosso cardápio e nos nossos costumes culturais. Vamos então à entrevista do dia. Participa da entrevista o Marcos Faria, da FM Capital. O entrevistado é o senador Delcídio Gomes do Amaral. Esta manhã de segunda-feira nós estamos recebendo aqui nos estúdios o senador Delcídio do Amaral. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado concluiu a votação das emendas ao projeto de resolução 001/2013, que teve como relator o senador Delcídio, que unifica as alíquotas de ICMS nas operações interestaduais. Senador, Mato Grosso do Sul, na verdade, perdeu, ganhou. Como é que ficou a situação do nosso estado? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, toda a equipe aqui. Mato Grosso do Sul poderia perder. O valor chegaria a quase 1,6 bi. Porque São Paulo vem forçando a barra para unificar as alíquotas em 4%, que é o sonho dourado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, usando a unanimidade do CONFAS, São Paulo inviabilizou todos os incentivos dados pelos estados. Aí os estados correram para as assembleias legislativas e aprovaram os incentivos. Só que agora o STF considerou esses incentivos inconstitucionais. Então, há uma discussão grande sobre a questão de unificação de alíquotas, sobre a regularização dos incentivos que foram dados, e junto com isso tem comércio eletrônico, que São Paulo arrecada sozinho. Só para vocês terem uma ideia, só Mato Grosso do Sul arrecadaria, em se aprovando o projeto que, de minha autoria, inclusive, que está na Câmara, só Mato Grosso do Sul recolheria cerca de 80 a 90 milhões ano. Só Mato Grosso do Sul, imagina os outros. E hoje isso está tudo concentrado em São Paulo. E a outra coisa importante também, que está sendo discutida ao mesmo tempo, a questão da dívida dos estados. Isso é muito importante pelo tamanho da dívida que Mato Grosso do Sul tem. Então nós estamos num momento importante, São Paulo reagindo violentamente. Evidentemente que essa reação é porque eles já viram que eles vão perder no plenário, perderam na Comissão de Assuntos Econômicos e podem perder no plenário também. Então há toda uma operação para tentar melar isso e deixar as coisas do jeito que elas estão. Se deixar as coisas como estão, pelo menos do seu ponto de vista de ICMS, Mato Grosso do Sul continua do mesmo jeito e a vida anda.
Agora, a minha preocupação maior é a gente perder essa oportunidade de, nessa negociação, não negociar a dívida externa e não convalidar os incentivos que foram considerados inconstitucionais. E São Paulo é contra também isso. Então São Paulo está numa ponta e está noutra. Então, esse é o debate, né? E vocês conhecem bem, Congresso é desse jeito, o Sérgio conhece melhor do que ninguém. Congresso é desse jeito, as pressões existem, como agora a guerra dos portos que o Sérgio vinha falando, que é outro problemão, e que nós começamos agora o calvário hoje. Tanto é que os deputados federais nossos já voltaram, porque hoje tem votação na Câmara e depois vai para o Senado, e tem que correr atrás do prejuízo, porque a medida provisória dos portos, ela caduca quinta-feira. Senador, com relação aos portos, o que Mato Grosso do Sul ganha, o que Mato Grosso do Sul perde, né, com essa medida provisória que será votada, deverá ser votada hoje na Câmara? Eu acho que a possibilidade de você explorar portos que não são eficientes, portos que praticamente não existem. Mato Grosso do Sul é um estado mesopotâmico, né? Tem o rio Paraguai de um lado e o rio Paraná do outro, com portos tanto do lado de São Paulo, que junto com as hidrovias, né, com as reclusas, você viabiliza um meio de transporte extremamente barato, e o rio Paraguai, com as dificuldades, além de portos que tem pouca atividade, nós temos um problema grave de assoreamento do rio Paraguai, que impede, inclusive, em determinados períodos do ano, essas trocas comerciais de Mato Grosso do Sul com outros estados, inclusive com a Argentina. Então, eu acho que essa medida provisória, ela abre perspectivas para Mato Grosso do Sul e para o Brasil, mas do jeito que as coisas estão indo, com essa emenda que foi acrescentada pelo deputado Eduardo Cunha, uma emenda aglutinativa, se isso prevalecer, eu vejo com muita dificuldade a aprovação dessa medida provisória na Câmara, e é ruim, porque aí nós vamos retroceder. A tristeza é manter o status quo, e muita gente está jogando contra a não aprovação dessa medida provisória, porque quer manter as coisas do jeito que elas estão e defendendo interesses próprios, interesses de empresas e não interesses do Brasil. Senador, com relação ainda a alíquota do ICMS, uma das preocupações de Mato Grosso do Sul é com o gás boliviano. Quer dizer, preocupação de Mato Grosso do Sul e sobretudo de São Paulo, né? São Paulo é contra esse imposto para Mato Grosso do Sul. Nesse seu relatório, como ficou o gás boliviano, o ICMS do gás boliviano? O ICMS foi mantido em 12%, que é a alíquota que nós adotamos hoje. E é importante, ou seja, essa pergunta. Você sabe quanto representa para nós na arrecadação o ICMS do gás? 15%. Ou seja, é um valor substantivo na arrecadação de Mato Grosso do Sul. Sabe quanto representaria essa arrecadação para São Paulo? 0,73%. Ou seja, São Paulo quer tudo. Quer dizer, São Paulo acha que o Brasil é que se lasque, tudo deve acontecer e pode acontecer em São Paulo. Nós não admitimos isso. Tanto é que essa votação é um retrato dessas desigualdades que São Paulo promoveu. Quis tirar o gás natural nosso, inclusive apresentou emenda, foram derrotados no plenário da Comissão de Assuntos Econômicos, que não aceitavam os 12%. E mais, o 12% do gás, Marquinhos, nós já tínhamos aprovado na resolução 72 lá atrás, de importação de produtos e bens, nós já tínhamos amarrado os 12%. Portanto, é uma discussão já ultrapassada. Eles voltaram a carga de novo. Querem acabar com a Zona Franca de Manaus. Ora, bola, a Zona Franca de Manaus é um projeto de país. Criar a Zona Franca de Manaus para preservar a Amazônia. Se não tiver a Zona Franca de Manaus, o pessoal de lá vai viver de quê? Quer dizer, tem que ter um preço pela conservação ambiental, pela conservação da Amazônia. Mas São Paulo não entende isso. Então, essa luta está deflagrada, não vai ser fácil, e nós vamos ver o que isso vai acontecer. E mais importante também, ou importante como os demais temas que eu citei, você tem uma discussão permeada por disputas presidenciais também. Então é um verdadeiro caos, né? Mas, senador, com relação, por exemplo, termino me fugindo a pergunta, mas com relação a questão dos incentivos fiscais, não, com relação
ao retorno que o Estado teria. Eu vou citar um exemplo aqui, a Lei Candir, né? Nessa reforma, nessa mini reforma que está sendo proposta aí das alíquotas, da padronização das alíquotas, há uma previsão também da criação de um fundo que compensaria os estados, né? Só que aí você tocou no ponto. Ninguém, por isso que os governadores têm insistido muito, os governadores não aceitam criar esses fundos por medida provisória, porque medida provisória é lei ordinária. E aí, essa nova lei ordinária disputaria com a lei do orçamento. Como a lei do orçamento é uma lei ordinária, mas é uma lei mais antiga, então prevalece a mais antiga sobre a nova. Aí esses fundos de compensação vão virar uma lei Candir. Então por isso é que os governadores acham que isso tem que ser feito via projeto de lei complementar, que é muito mais forte. Ou então através de PEC, de uma proposta de emenda constitucional. E eles têm razão. Por quê? Porque se aprovar via medida provisória, nós vamos criar uma outra novela chamada Lei Candir, agora em função dos fundos de compensação e do Fundo de Desenvolvimento Regional. E esse fundo de compensação ele foi criado exatamente para eliminar as perdas com as reduções de alíquota ao longo dos próximos anos até 2028. E o Fundo de Desenvolvimento Regional é o dinheiro que os estados menos desenvolvidos, ou que a gente chama lá emergentes, vão contar para garantir esses incentivos que, com a unificação de alíquotas, esses incentivos, eles com o tempo vão ser absorvidos pelo Fundo de Desenvolvimento Regional. E importante destacar, São Paulo fala que é um emaranhado de alíquota, não sei o que lá, esse lero-lero deles lá. Mentira! A proposta que está sendo feita, que é uma proposta de transição com esses fundos, e aí negociando dívida, negociando comércio eletrônico, negociando convalidação de incentivos, 87% do Brasil vai ficar mais à frente, até 2028, com 4%. Somente 7%, somente 13% do Brasil vai ficar com 7%. E eu acho que é uma compensação que o Senado votou correta, porque nós temos um problema de logística. Nós temos que ter algum adicional para compensar o preço do frete, que é muito maior, e a logística que nós não temos. E aí eu pergunto para São Paulo, a logística que eles têm, quem que botou dinheiro lá atrás para que São Paulo fosse o que é? Ou Minas Gerais e assim por diante. Foi o governo federal também, só que eles esquecem isso. Eles agora tratam de defender seus interesses e o restante do Brasil que se vire. O senhor falou aí de um assunto interessante, aliás, importantíssimo para Mato Grosso do Sul, uma coisa que os governadores principalmente discutem desde a fundação do Estado, que é o problema da dívida. Em que lugar que entraria uma negociação vantajosa para Mato Grosso do Sul da dívida nessa emenda nessa medida, nesse projeto que está sendo aprovado? Na verdade são 3 projetos, Sérgio. Um que é a resolução, que é quem começa os demais, porque ela define as alíquotas. Tem um outro projeto que é a medida provisória, que é essa que os governadores não querem criar os fundos por medida provisória. Essa medida provisória cria o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional. E você tem um outro projeto que entrou pela Câmara, que é um projeto de lei complementar, que é do Eduardo Cunha, o relator. É nesse projeto que convalida os incentivos que entraria a negociação das dívidas. Nós acrescentaríamos a esse projeto a negociação das dívidas. E, eventualmente, a própria criação dos fundos também, tanto de compensação quanto o Fundo de Desenvolvimento Regional. Senador Delcídio, hoje se fala muito com relação à inflação, não é? Essa briga. O fantasma da inflação, ele está novamente por aí, senador? E qual a maior preocupação hoje, né, desse nosso país em segurar essa inflação para que nós não tenhamos problemas como já tivemos anteriormente, né, nesse nosso país? Bom, a presidenta Dilma já deixou muito claro o compromisso dela com o controle da inflação. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o pilar maior do nosso êxito, do sucesso da economia brasileira. Ela está flutuando dentro da banda, a tendência é a redução. Você vê que teve gente até com colar de tomate, né, para simbolizar que o tomate era uma joia, era uma pedra preciosa. O tomate caiu drasticamente. Nós passamos por um momento, porque quando você anualiza, se dentro da anualização aparece um mês ruim ou 2 meses ruim, ele reflete no valor final. Aí o cara diz, pô, tá no limite da banda de flutuação. Mas aí quando você continua anualizando nos meses subsequentes,
né? Aí você já vai perceber nitidamente que a inflação está em decréscimo. Não há dúvida nenhuma. O governo vai fazer tudo o que for necessário para manter a inflação sob controle, porque a inflação, sim, esse é o maior mal da economia, isso que corrói o poder aquisitivo da população. O senhor acha, senador, que a reeleição da presidente Dilma é um fato, do ponto de vista do PT, do seu ponto de vista, um fato já consumado, ou vai ter uma briga muito forte aí? Eu sou suspeito para falar, Sérgio, mas do jeito que eu estou vendo aí, a reeleição da presidenta Dilma é um fato concreto. As oposições estão sem discurso, né? As candidaturas não decolam. A Dilma, ela estabeleceu uma forma de comandar o país que é muito bem vista pela população. A presidenta Dilma tem uma imagem muito apreciada pela população, por todas as classes sociais. Está fazendo um bom trabalho, é uma presidenta séria. Então, continuar nessa atuada, a não ser que aconteça algum acidente de percurso, que é possível, mas a possibilidade da presidenta Dilma ganhar a eleição, ela no primeiro turno, é real, e fruto desse trabalho que ela vem desenvolvendo. O Brasil do pleno emprego, o Brasil que olha os mais humildes, esse Brasil de inclusão social, de um governo compromissado com a habitação, com saneamento, com coisas que outros governos esqueceram. Eu acho muito difícil, isso que angustia muitos políticos, porque agora eles têm que mudar de camisa, porque senão eles vão ficar para trás. Então todo mundo quer apoiar a Dilma agora, gente que nunca imaginou que iria apoiar a Dilma com tanta vontade, com tanta fé, agora são dilmistas. Por quê? Porque estão vendo que não existe uma outra candidatura para contrapor. Então o negócio é o seguinte, né? Vamos mudar de camisa, jogar com quem está ganhando, para ver se a gente consegue segurar alguma coisa. O senador, depois de 2 ou 3 eleições, o PMDB de Mato Grosso do Sul apoiando o candidato do PSDB, o governador André Putinelli decide agora que vai apoiar a candidatura Dilma. Como é que fica a situação em Mato Grosso do Sul? 2 palanques ou há a possibilidade do PT coligar-se com o PMDB para não achar para majoritária? Como é que fica a situação? Ou a presidente Dilma recusa o apoio do PMDB? Bom, Sérgio, primeiro eu só quero dizer que eu chamei no meu Twitter essa entrevista. Então, essa entrevista aqui está sendo acompanhada também pelos meus seguidores no Twitter. Que não são poucos, né? Que não são poucos, graças a Deus. Mas o que acontece hoje em Mato Grosso do Sul, Sérgio? O André apoiou sempre o PSDB. Apoiou Serra, apoiou o Alckmin em todas as eleições. Ele está vendo que sem uma candidatura presidencial forte, e até em função da situação que hoje ele se encontra, ou os seus candidatos também, ele precisa buscar alguma saída. Uma delas é apoiando a Dilma, para forçar um segundo palanque aqui, e eventualmente, quando há 2 palanques, a tendência natural é que a presidenta não venha, né? Então ele está jogando tudo isso porque o André, inegavelmente, ele está numa situação de fragilidade, não há dúvida nenhuma. É só andar na rua para ver. Então ele está mudando a política que ele sempre adotou, que foi se alinhar ao PSDB. Por outro lado também, o Reinaldo hoje não está mais, o PSDB hoje não é mais, vamos dizer assim, um braço auxiliar do PMDB, né? Por quê? Porque percebeu que tem que buscar seu espaço e compreende, né, que não conquistou o espaço que mereceria dentro dessa aliança com o PMDB. O terceiro ponto, que é importante registrar também, o André é um político pragmático. Ele está pleiteando um empréstimo do BNDES de 733 milhões. Então, para reforçar esse pedido, nada melhor do que apoiar Dilma para presidenta, né? E o quarto ponto é a fragilidade das candidaturas também, quer dizer, as indefinições. Então,
é aquela história, né? Você está afogando, se o nego estender o punhal, você segura, né? Então, essa operação é uma operação estratégica para tentar ver, vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Agora, claro, presidenta Dilma, eu que conheço bem a presidenta, são mais de 20 anos, quando ninguém nem imaginava que ela fosse presidenta, nem eu também não me imaginava senador, lá de 20 anos atrás, governo Alceu Colares, é claro que ela não vai rejeitar apoio. Agora, evidente, a Dilma conhece bem o histórico de Mato Grosso do Sul, e conhece bem, inclusive, em 2010, quando foi feita uma tentativa, eu mesmo liguei para o vice-presidente Michel Temer para tentar trazer o apoio do André para Dilma no segundo turno, uma vez que a eleição tinha sido resolvida no primeiro aqui. E isso não aconteceu. Então, existe essa hiperatividade do governador no sentido de se aliar a Dilma, mas também existem algumas questões do passado que até hoje não foram bem resolvidas, inclusive nem com o PMDB nacional. Houve logo imediatamente após a eleição do Alcides Bernal para prefeito de Campo Grande, houve rumores, né, muito quentes, né, de que o PSDB poderia, o Reinaldo, aqui no Mato Grosso do Sul, poderia aliar-se, né, o PSDB aliar-se ao PT, ocupando a vaga para disputar o Senado. E depois a coisa foi esfriando, entrou o PSDB no meio, a dificuldade do PSDB coligar com o PMDB, reação dentro do próprio PT. Como é que é hoje? Ainda é possível essa aproximação, senador, de PT-PSDB aqui no Estado? É possível, isso é do conhecimento do PT nacional e da própria presidenta Dilma. Eu conversei com o PT nacional sobre isso. O PT nacional tem orientações, como qualquer outro partido, não coligar com o PSDB. Mas ele abriu exceções em função de alguns locais em outras eleições, né? Então nós estamos encarando esse assunto dessa forma. E eu mesmo, quando estive com a presidenta Dilma, ela se colocou à disposição, disse que receberia o deputado Reinaldo também para conversar, ou seja, dentro da mais absoluta tranquilidade, não há nenhum estresse com isso, né? E eu acho que isso é da política, nós temos que conversar com tranquilidade, ir construindo um projeto político consistente, um projeto político onde haja identidade programática, um projeto que reflita o que a população espera, porque o povo quer mudança, quer renovação. Ficou claro isso. 2010 começou a aparecer essa luz. Depois 2012 ficou muito bem caracterizado e 2014 não vai ser diferente. O governo quer, aliás, a população quer um governo de inclusão social, né, que veja os desvalidos, que olhe os assentados, que olhe os índios, que olhe as minorias, que promova o desenvolvimento econômico e social com humildade, com solidariedade, com respeito às pessoas. Que é o maior valor que o Mato Grosso do Sul tem, um Estado moderno, um Estado de sustentabilidade, um Estado diversificado, um Estado de oportunidades, um Estado com educação, com saúde, você falou na saúde, não isso que lamentavelmente a gente tem assistido, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas nos jornais nacionais, nós sendo projetados como um Estado que preocupa especificamente na questão da saúde, e fruto de tudo isso que tem sido detectado, tem sido levantado pela Polícia Federal. Então, o povo quer um outro Estado, não quer mais esse modelito, não quer mais esse estilo de administração que, sem dúvida nenhuma, dia a dia as coisas vão aparecendo e a gente vê que era tudo uma grande ilusão, o mundo caiu. Senador Delcídio, esse palanque oferecido pelo PMDB à presidenta Dilma aqui no Mato Grosso do Sul está tirando o sono do senador? Olha, eu acho engraçado isso. Eu durmo tranquilão, eu sempre dormi na minha vida sossegado. Eu não sei aonde que o pessoal tirou isso, né? Primeiro que quem escreve esse tipo de coisa, para saber se eu durmo ou não, devia dormir comigo, né? Mas como não dorme, então é difícil. Mas são coisas, são xistes, né?
é uma verdadeira piada, é um negócio ridículo. E é esse tipo de mensagem de gente que não acordou, que não viu que Mato Grosso do Sul mudou. Hoje com internet, com rádio, hoje as opiniões são diversificadas, são multifacetadas, as pessoas têm acesso a muita informação, não entra em qualquer lero-lero mais, em conversa fiada. Aí você cria um fato, você repercute o fato que você criou em cima de uma tremenda mentira. Então, ninguém nem liga mais para isso, aí ficou para trás. Senador, e as motoniveladoras? O senhor entrega 45, né, emenda sua e do senador Moca, e vai completar os vai completar, até porque a distribuição não foi a distribuição que tinha sido ajustada. É que eu fiz um ofício junto com o Moca de 2010. E os municípios que foram listados, muitos não foram atendidos. Por isso é que na agenda de sexta-feira eu fiz uma fala mostrando que, como alguns municípios ficaram de fora, eu corri no Ministério do Desenvolvimento Agrário e nós vamos priorizar na licitação que está sendo feita agora, que termina em junho, nós vamos priorizar os 23 municípios que ficaram de fora, para que todos os municípios tenham uma moto-niveladora. Todo mundo sabe, anda no interior, vê o que uma moto-niveladora representa. Representa muita coisa, né? E os prefeitos precisam disso. E para encerrarmos, senador, como é que está o Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul, já avisando 2014, claro? Apesar de falarem que o PT vai brigar, o PT continua encrencado, inclusive se insuflado até por quem faz oposição a nós. O PT vai muito bem, unido, caminha para uma união. Eu tenho conversado com todas as correntes do partido, conversei com o ex-governador Zeca, vereador Zeca do PT, na semana passada. O PT marchará unido. O PT unido é muito forte pela militância, pela força, e o PT vai muito bem, obrigado, Marquinhos. Ao contrário do que muita gente apostava, alguns até que falam sobre o meu sono, né? Eles apostavam nessa divisão. Outra vez nós vamos furar a bola deles, porque o PT vai marchar unido. Você vai ver nos próximos dias a razão de eu estar falando isso aqui nessa entrevista com vocês. Bem, e a semana no Senado? Semana de muito trabalho, como muito sempre. Trabalho. Eu vou agora, a medida provisória dos portos, né? Nós temos que votar no Senado até quinta-feira, se aprovarem na Câmara. E o pau do ICMS. Isso aí vai ser essa semana vai ser complicadíssimo. Mas a medida dos portos no Senado é mais tranquila do que na Câmara, não, senador? Ou tem muita dificuldade também lá no Senado? Tem dificuldade porque o relatório é de um senador, do Eduardo Braga. E essa emenda aglutinativa muda vários pontos da relatoria do senador Eduardo Braga. Então, eu não vejo também, eu vejo dificuldades se for mantida essas mudanças, se forem mantidas as mudanças introduzidas pelo relator Eduardo Cunha ao relatório do senador Eduardo Braga na comissão mista que analisou a medida provisória 595. Senador Delcídio do Amaral, muito obrigado pela participação no programa Tribuna Livre. Precisamos conversar, né, com mais tempo também e mais vezes aqui no programa, viu, senador? Já fica aqui o nosso convite. E a cobrança, né? E olha, eu pretendo vir sistematicamente aqui, porque vocês estão fazendo um jornalismo que informa, que esclarece, com firmeza de propósitos, preocupados com o Mato Grosso do Sul, e a gente tem que fazer. Acho que essas oportunidades a gente não pode perder, até porque vocês formam opinião, e uma opinião sadia, uma opinião equilibrada, né, e uma opinião que está aliada aos fatos, né, aquelas coisas que são efetivamente verdadeiras. E eu queria só aproveitar para registrar também, Marquinhos, o aniversário aqui de vários municípios de Mato Grosso do Sul: Angélica, Aral Moreira, Bodoquena, Deodápolis, Eldorado, Mundo Novo, todos os municípios fazendo 37 anos. E depois Itaquiraí, Sete Quedas, Itacuru, fazendo 33 anos hoje. Então, muitos municípios de Mato Grosso do Sul, e eu quero parabenizar todos esses municípios do querido interior do nosso estado.
Essa foi a entrevista do senador Delcídio Gomes do Amaral ao programa Tribuna Livre da FM Capital e Rio Moreno, apresentado das 6h45 às 8 horas da manhã. Entrevista concedida na manhã desta segunda-feira. Muito obrigado a você por sua audiência. Fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau.